E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, por que estagiários estrangeiros, no caso os estagiários técnicos aqui no Japão, né, continuam abandonando seus bebês? Porque muitas delas acabam ficando grávidas aqui no Japão. E aí, né? Houve vários incidentes em que mulheres que estavam no Japão como participantes do programa de treinamento técnico estagiário do governo abandonaram seus bebês após o parto. Depois que uma estagiária vietnamita de 21 anos que trabalhava em uma fazenda de tangerina foi presa por abandonar gêmeos, ela disse a seu advogado que não tinha ninguém a quem recorrer, porque a mulher, que foi indiciada em 10 de dezembro de 2020, se sentiu que não tinha escolha a não ser esconder a gravidez. Aí fica a pergunta, da mesma forma que fica... Não vou falar isso não, tá? Senão é meio pesado, não vamos julgar a mulher, tá? A fazenda de tangerinas, onde a mulher trabalhava, ficava na encosta de uma montanha, com vista para o mar de Yatsushiro, na prefeitura de Kumamoto, no oeste do Japão. Em meados de dezembro, as árvores atingidas pelo vento frio vindo do oceano estavam carregadas de tangerinas amarelas maduras, no caso assim, as árvores, né? As acusações, no caso assim, a acusação escrita diz que a mulher deu à luz a gêmeos por volta de 15 de novembro, colocou os corpos em uma caixa de papelão e deixou a caixa em uma prateleira de sua casa. Olha só, meu irmão. De acordo com a delegacia da polícia de Ashikita, da polícia da prefeitura de Kumamoto, acredita-se que ela estava grávida de 8 meses quando deu à luz, e é altamente provável que os bebês tenham nascido mortos. De acordo com o advogado da mulher, Nobuo Matsuno, a mulher chegou ao Japão em agosto de 2018. Dos aproximadamente 150 mil ienes, cerca de 1.446 dólares, que ela ganhava por mês, né, no cultivo das tangerinas, ela enviou cerca de 120 mil a 130 mil ienes para sua família no Vietnã e estava planejando trabalhar no Japão até agosto de 2021. Perto da sua casa, na cidade de Ashikita, as pessoas a viram indo para o trabalho e membros da comunidade a descreveram como trabalhadora. Um homem de 76 anos que morava nas proximidades disse: ela saiu de casa antes das 8 horas, indo para o seu trabalho com um colega de bicicleta. Uma mulher de 69 anos que dirige um mercado disse: ela comprou vegetais e ovos, especialmente muitos brotos de feijão. Ela pode estar tentando economizar dinheiro comprando muitos brotos de feijão que são baratos, isso é verdade. Tanto que dependendo, os brotos de feijão que eles falam aqui no Japão é o moyashi, tá? Dependendo do preço do pacotinho do moyashi, dependendo do local e da época, eu já cheguei a pagar 17 ienes. 17 ienes o pacote de moyashi. Então você vê que é muito barato, tá? Por isso que eu falo que morar em cidade pequena é bom por causa disso. Você acaba encontrando produtos a preços bem baixos. Isso, disse a mulher, foi que lhe passou na cabeça quando soube que a vietnamita estava mandando dinheiro para casa. Ela olhou para trás na época em que a mulher estava grávida e disse: ela estava sempre usando um moletom e eu não percebi que ela estava grávida. O advogado Matsuno disse que a mulher começou a sentir dores na barriga a partir da manhã de 14 de novembro, mas continuou trabalhando. À tarde a dor piorou e ela começou a ficar febril. Não conseguiu dormir naquela noite e acredita-se que deu à luz a gêmeos entre as 8 e as 9 horas do dia 15 de novembro. No dia seguinte, a mulher estava acompanhada por um funcionário da entidade supervisora que recebe os estagiários técnicos estrangeiros e despacha eles para os locais onde irão trabalhar. Os funcionários da fazenda, né, e o hospital, no caso assim, o abandono dos corpos do bebê veio à tona, porque ninguém sabia de nada, né? Desculpa, deu esse embolo, né, embolou meio de campo ali por causa da tradução, tá? Após a sua prisão, a mulher disse a Matsuno: temia que, se engravidasse ou desse à luz, seria demitida ou mandada de volta para casa, por isso não pude consultar ninguém sobre isso.
Queria continuar trabalhando para poder continuar a enviar dinheiro à minha família. Tal como acontece com os trabalhadores japoneses, os estagiários do programa de treinamento técnico de estagiários estão sujeitos à lei de padrões de trabalho, que estipula que mulheres tiram uma ausência temporária do trabalho 6 semanas antes do parto e 8 semanas depois. A lei da igualdade de trabalho, que proíbe a demissão de funcionários por engravidar ou dar à luz, também se aplica a estagiários, mas de acordo com a advogada da mulher, ela não sabia disso. A fazenda onde a mulher trabalhava disse que todas as perguntas deveriam ser encaminhadas à organização que preparou seu envio para a fazenda. Enquanto isso, a organização disse que não poderia comentar sobre o caso. Complicado, né? O abandono de bebês por estagiários estrangeiros vem ocorrendo em todo o país. Em janeiro de 2019, uma mulher chinesa na casa dos 20 anos que deu à luz a um menino em sua casa em Kawasaki, na província de Kanagawa, ao sul de Tóquio, abandonou o bebê com medo de ser descoberta por seus supervisores no trabalho e forçada a voltar para a China. Ela foi presa por negligência como guardiã. Em 20 de abril de 2020, depois que um feto masculino com idade gestional de 4 ou 5 meses foi encontrado em uma fossa séptica de um conjunto habitacional na cidade de Tsuyama, na província de Okayama, no oeste do Japão. Uma mulher vietnamita na casa dos 20 anos foi presa. Ela disse à polícia da prefeitura: abortei o feto porque engravidar como estagiária significa ser enviada de volta ao seu país de origem. Olha. Makoto Motomura, o presidente executivo da Union Kitakyushu, a quem muitos estagiários recorrem em busca de ajuda, diz que as organizações que despacham os funcionários desses países de origem muitas vezes proíbem a gravidez. Claro que porque traz uma série de transtornos, né? Eu falo transtorno assim, que a pessoa tem que ficar levando no médico, fazer pré-natal, esse tipo de coisa, né? E vou falar a verdade, tá? Agora eu não ia falar nada não, mas agora eu vou falar. Tem muito tantocha, tá? Muito tantocha, não são todos, tá? Que não gosta de ter esse tipo de trabalho. Para quem já trabalhou nas empreiteiras aqui no Japão sabe disso. Dependendo, se você falar assim, eu preciso no médico, você fala para um tantocha, eu preciso no médico, o cara já olha com a cara fechada, já te olha com a cara torta. Por quê? É trabalho pro cara. Você fala assim, eu preciso no dentista, o cara já te olha com cara feia. Não são todos, mas uma boa parte faz isso. Aí fala assim, mas você vai ter que faltar no serviço, né? Aí como ele vai ter que ligar para as empresas para poder falar que você vai ter que faltar ao serviço, eles não querem isso. Tá? Então, você já viu que tem muito tantocha que faz isso. Então, vocês estão vendo aqui na parte dos tantochas que trabalham na parte dos estagiários técnicos, também não é diferente. Então, fica-se aí a dica também. Vamos lá, de novo. Makoto Motomura, presidente executivo da Union Kitakyushu, a quem muitos estagiários recorrem em busca de ajuda, diz que as organizações que despacham os estagiários de seus países de origem muitas vezes proíbem a gravidez. E os órgãos de supervisão aqui, que recebem e despacham os estagiários para os locais de trabalho, não fornecem explicações suficientes para os estagiários sobre o sistema que protege seus direitos em relação à gravidez e ao parto. E que esses dois combinados são um pano de fundo contra o qual a série de abandonos ocorreram. Além disso, no Vietnã, muitos candidatos a trainees são forçados a pagar depósitos de segurança, o que são muitas vezes maior que seu salário anual antes de chegar ao Japão, o que significa que não poderem trabalhar seria um grande golpe financeiro para eles, o que os leva a esconder as gravidezes. Apesar que tem que tomar cuidado, né? Porque se falar que no Japão não existe camisinha, pô, existe camisinha. Se falar que é algo extremamente caro, dependendo, não é. Dá para a pessoa fazer uso? Dá, pô. Por que não usa também? É questão de consciência também, né? Mas, sabe como é que é? Em março de 2019, o Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão
emitir um lembrete por escrito aos locais de trabalho dos estagiários e órgãos de supervisão que os enviam aos locais de trabalho que a lei da igualdade de emprego se aplica aos estagiários e que a lei técnica adequada à formação e proteção dos estagiários técnicos, que entrou em vigor em 2017, proíbe colocar limitações à liberdade na vida pessoal dos estagiários. Os ministérios também procuram que todos os estagiários fossem informados disso. Aí entra, né, a velha falácia, né? Eu falo assim, a velha falácia porque, como teve essa onda de coronavírus, está sobrando gente. Falar que tá faltando gente é mentira, está sobrando gente. Mas vamos lá. Com a escassez de mão de obra no Japão, o número de trainees, né, do programa de treinamento técnico estagiário tem aumentado a cada ano. E no final de junho de 2020, o número era aproximadamente de 400 mil. Motomura exigiu que o governo japonês criasse um sistema que permitisse aos trainees consultarem outras pessoas sobre os problemas que enfrentam e pede aos trainees que recebam um manual materno assim que perceberem que estão grávidas e considerem o parto com segurança. Há casos em que os estagiários consultam outras pessoas sobre a gravidez e as coisas correm bem. Por exemplo, cerca de 4 anos atrás, a Union Kitakyushu foi consultada por um estagiário vietnamita que trabalhava em uma fábrica relacionada à agricultura na prefeitura de Oita, no sudoeste do Japão, sobre gravidez. O sindicato negociou com a organização japonesa que a despachou, assim como seu local de trabalho. Como resultado, a dívida que ela devia no Vietnã foi eliminada, ela foi transferida para um local menos oneroso e pôde retornar ao Vietnã para dar à luz. Então dá para vocês terem ideia que as empresas meio que escondem a informação. Da mesma forma que tem aqui no Japão tem regras que as empreiteiras não passam para os funcionários. Por quê? Questão de trabalho, pode ser oneroso, então você vê que elas escondem. Muitas delas fazem, muitas não. Não são todas, mas uma boa parte faz. Tanto que até hoje se vê relatos de pessoas que, quando são demitidas, as empreiteiras enrolam para dar aquele papel do seguro-desemprego. Ou omitem informações sobre o Yukio. Então tem muita coisa que acontece aqui também. Você vê que com os estagiários técnicos, no caso os trainees, não são diferentes. Então tem que realmente tomar cuidado. Uma rede de direitos dos trainees do programa de treinamento dos estagiários técnicos, composta pela União Kitakyushu e outros grupos, estabelece periodicamente linhas diretas para os trainees vietnamitas. Entre em contato com a União Kitakyushu para obter assistência. Em caso assim, se você quiser saber, ter informações, no caso assim, do sindicato, aqui eles deixaram um número, eu vou passar esse número para vocês, tá? Esse número é do sindicato, de um dos sindicatos aqui no Japão. Caso você queira entrar em contato, geralmente é em japonês, mas tem associações, no caso assim, tem sindicatos que têm tradutores. Então vale a pena, se você tiver alguma dúvida, entrar em contato com os sindicatos, porque aqui no Japão o sindicato ele costuma lutar muito pelos funcionários. Tá? Tanto que as empresas ficam com o pé atrás em relação aos sindicatos. Tanto que eles fazem até protesto, eles fazem até coisa na frente das empresas, se preciso. Eu sei que o negócio aqui, o bicho pega aqui no Japão em relação aos sindicatos. Então, dependendo da forma, vale até a pena se afiliar a um sindicato aqui no Japão. Olha o número, tá? 093 562 5710, tá? Vou repetir o número da Union Kitakyushu, sindicato. 093 562 5710, tá? Então vocês deem, quem tiver alguma dúvida em relação a leis, tá? Dê uma ligada lá, porque eles podem informar, dependendo se você não saber falar muito japonês, né, e lá não tiver tradutor, peça para alguém que fala bem japonês ligar para lá e pedir o número de uma outra filial
no caso do sindicato, porque tem sindicatos espalhados no Japão inteiro, dessa Union. Tanto que tem várias Unions, né, no Japão. Que tenha tradutor, né, em português, ou que sejam mais perto da sua casa. Porque isso pode te ajudar demais. Tá certo? Então, fiquem atentos. Eu vou passar até mais uma vez o número, para poder ficar bacaninha. Tá? Aí já encerro o vídeo. É 093 562 5710. Tá? Então, é isso aí. Qualquer dúvida, dê uma ligada para lá. E eu não estou recebendo nada, tá? Para fazer jabá para as, no caso assim, para o sindicato, tá? Mas eu acho bacana assim, porque os sindicatos ajudam muito no Japão, principalmente os estrangeiros, dependendo, porque existe muita desinformação no Japão nesse ponto. E no caso das empreiteiras, tem muita empreiteira que, infelizmente, tá? Não são todas, repito, não são todas, mas uma boa parte delas acabam encobrindo certas regras para não dar dor de cabeça para elas. Só que nisso quem perde é o funcionário, tá? Então nessa brincadeira toda, quem pode acabar perdendo é você. Como aconteceu comigo, tá? Tempos atrás. Tanto que a Hello Ako também não fez isso aqui por mim. Tá? Em partes a Hello Ako não fez nada. Então tive que me virar e sair no prejuízo, tá certo? Então, nessa brincadeira toda, se eu tivesse afiliado a um sindicato, minha situação poderia ter sido outra. Mas, de qualquer forma, vou fazer o quê, né? Mas é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo.